Olá! Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto matrizes, trabalhando a resolução de problemas. Então eu tenho aqui um problema da FATEC, em que diz: João, Silvia e Pedro são funcionários de uma empresa. Considere as matrizes. E aí nos apresenta a matriz A e B. É o suporte para a resolução desse problema que já está explícito logo de início. A matriz A representa o valor em reais recebido por hora trabalhada de João, Silvia e Pedro, respectivamente. Então, vamos retirar as informações importantes. A matriz A, que é a matriz linha com elementos 10, 12 e 8, vai representar valores em reais recebido por hora. Então, é o valor por hora, tudo bem? Em reais, dos funcionários, na seguinte ordem, respectivamente. Então, o valor de R$10 é para o João, o valor de R$12 para a Silvia e o valor de R$8 para o Pedro. A matriz B representa a quantidade de horas trabalhadas por semana dos funcionários. Então, aqui ele está falando agora da matriz B e que ela representa a quantidade de horas por semana. Ainda falando da matriz B, na matriz B, as linhas 1 a 3 são para João, Silvia e Pedro, respectivamente. Então, na matriz B, a linha 1 é João, linha 2, Silvia e linha 3 é o Pedro. Enquanto que as colunas de 1 a 4 são nessa ordem para as 4 primeiras semanas do mês de julho. Então, coluna 1, primeira semana, coluna 2, segunda semana, terceira semana e quarta semana. De modo que, por exemplo, o elemento B13, B13, é a quantidade de horas que João trabalhou na terceira semana desse mês. Então, aqui ele exemplifica. Quem é o elemento B13? Observa aqui na matriz B. O elemento B13 é o elemento 12. Por quê? Porque B é de elemento, 1 é a linha, primeira linha, e 3 é a coluna, terceira coluna, elemento B13. Feito uma leitura detalhada do problema, retirando os valores e grifando o que é essencial, nós vamos à pergunta: o valor pago pela empresa pelas horas trabalhadas por esses 3 funcionários na segunda semana de julho de 2018 será? Então, aqui, quer saber o valor pago para os 3 funcionários, especificamente na segunda semana de julho. Então, vamos organizar para começar a resolução desse problema. Então, aqui nós vamos precisar resgatar as informações que nós lemos e destacamos. Então, a primeira era que a matriz A apresenta o valor por hora em reais de cada funcionário, que cada funcionário ganha, e também que a matriz B apresenta a quantidade de horas por semana, referente também a cada funcionário. Dessa forma, para responder o valor pago pela empresa aos 3 funcionários na segunda semana, eu vou relacionar valor hora, que está na matriz A, com quantidade de horas por semana, que está na matriz B. Como? Efetuando uma multiplicação. Então, aqui eu tenho as duas matrizes representadas, primeira e segunda matriz. Tudo bem? Agora, nós vamos pensar como fazer a multiplicação. Eu posso fazer a multiplicação entre essas matrizes? Temos que verificar a ordem das matrizes. O que a regra diz? Que, observa a primeira matriz, ela é ordem 1 por 3. E a segunda matriz, ela é ordem 3 por 4. Então, a primeira é uma linha, 3 colunas, e a segunda é 3 linhas com 4 colunas. Eu posso efetuar a multiplicação porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Tendo essa igualdade, é possível fazer a multiplicação. E ainda, a matriz resultante dessa multiplicação vai ser uma matriz de ordem 1 por 4.
Portanto, essa matriz é uma matriz linha com 4 colunas e 4 elementos, certo? Agora, nós vamos efetuar, então, a resolução descobrindo os elementos da matriz. No entanto, a gente precisa se perguntar, eu preciso fazer a matriz inteira para ter a minha resposta? Se a gente voltar na pergunta, ele quer saber o valor pago na segunda semana. A segunda semana é o elemento que está na primeira linha e segunda coluna. Então, eu preciso apenas resolver esse elemento. Esse elemento vai ser o elemento de posição 1, linha 1 e coluna 2. Elemento A1, 2. Para calcular o elemento A1, 2, eu multiplico a primeira linha da matriz 1 com a segunda coluna da matriz 2. E, para efetuar essa multiplicação, calcula-se elemento a elemento. Então, primeiro, elemento 1 da linha com o elemento 1 da coluna é 10 vezes 40, mais o segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna. Então, é 12 vezes 22. E mais, somando, por último, o terceiro elemento da linha com o terceiro elemento da coluna, 8 vezes 25. Resolvendo as multiplicações e realizando a soma, nós vamos obter o valor. Então, o elemento que nós procuramos da matriz resultante, o elemento A1, 2, ele vai ser 10 vezes 40, 400, mais 12 vezes 22, 264, mais 8 vezes 25, 200. Tudo bem? Agora, somando esses três valores, a matriz tem o elemento tem o valor 864. Então, o elemento A1, 2 da matriz tem o valor 864. E esse valor corresponde ao valor que a empresa vai pagar na segunda semana para os 3 funcionários. Bom, para finalizar, nós teríamos que voltar lá no enunciado, aqui no finalzinho, e encontrar a alternativa correta. No entanto, vocês vão perceber que os valores de alternativas dados nesse exercício não correspondem a esse valor final, porque aqui tem um erro no enunciado, tudo bem? Então, eu coloquei esse exercício justamente porque ele é uma proposta do caderno do aluno da segunda série do ensino médio e apresenta aqui esse erro no enunciado. Mas a resposta final que nós temos que chegar, qual é o valor pago? O valor pago é R$ 864. Chegamos ao final da aula de hoje. Essa aula, o objetivo dela foi apresentar uma situação, problema que envolva matrizes. A gente percebe que existe a necessidade, nesse caso, de realizar uma interpretação, né, retirando as principais informações do enunciado, grifando, fazendo anotações, para depois, em si, efetuar o cálculo de multiplicação de matrizes. Espero que vocês tenham compreendido. Agradeço, bons estudos e até a próxima!